Minha mãe ficou sem vergonha depois de velha. Gente, essa história aqui tá babado. Vamos ler ela? Bom dia, Joy, tudo bem? Eu amo as suas histórias. Hoje vou contar a história da minha mãe. Meu nome é Júlia, tenho 42 anos e tenho apenas uma irmã que está com 40. Meu pai está com 62 e minha mãe com 60. Meus pais sempre foram exemplos para nós. Eles são evangélicos de uma igreja bem rígida e nós fomos criados na igreja. Minha mãe casou nova, com 17 anos, e meu pai foi o primeiro namorado dela, já que meu avô também era rígido com a criação. Da mesma forma que minha mãe foi criada, ela também criou a gente, e tanto eu quanto minha irmã casamos com os primeiros namorados que conhecemos. Eu e minha irmã casamos no mesmo dia, eu com 23 e ela com 21, e ambas vivemos casamentos maravilhosos. Claro que todos têm pequenos problemas, mas nada que não possamos suportar. Como eu disse acima, meus pais sempre foram exemplos para nós em tudo. Minha mãe era ainda mais rígida e nossas vidas seguiram de forma normal até o segundo ano, até 2 anos atrás. Minha mãe é professora, hoje aposentada, e meu pai tem uma propriedade rural. E sempre trabalhou nessa área, e os dois sempre viveram em paz como um casal unidos e apaixonados um pelo outro, e nunca desconfiamos de traição de nenhum dos lados. As coisas começaram a mudar há 2 anos, quando minha mãe reencontrou uma amiga da época de infância dela. Tem a mesma idade que a minha mãe. Elas foram criadas juntas na igreja e eram melhores amigas. As duas ficaram distantes depois que essa amiga da minha mãe casou e se mudou para longe. E depois de muitos anos, o marido dela faleceu e ela voltou a morar aqui na nossa cidade. Minha mãe ficou muito feliz por reencontrar a melhor amiga dela. O problema é que essa amiga dela, depois que ficou viúva, saiu da igreja e começou a se comportar como uma mocinha nova. Fez cirurgia plástica para tirar as imperfeições do corpo e começou a usar roupas sensuais e frequentar baladas, beber, dançar e ficar com rapazes bem novinhos, com a idade de ser neto dela. Quando ela encontrou minha mãe, ela convenceu a minha mãe a fazer cirurgia plástica também. E minha mãe fez. Mesmo sendo uma mulher idosa, ela tem um corpo maravilhoso. E depois da plástica ficou aparentemente bem mais nova, com um corpo mais perfeito ainda. A partir daí, as coisas começaram a tomar um novo rumo. Minha mãe começou a encurtar as roupas e deixar de ir para a igreja, e começou a sair com essa amiga. Até então dizia que estavam só passeando mesmo, mas um dia ela chegou em casa 4 da manhã, completamente bêbada. Como eu moro ao lado da casa dela, eu vi quando ela chegou, em uma moto, de carona com um rapaz de 22 anos. E como meu pai não estava em casa, o rapaz entrou para casa com ela e só saiu no outro dia umas 10 da manhã. Quando eu fui confrontar ela, ela me disse que a amiga dela tinha aconselhado ela a curtir rapazes novos e que a amiga dela apresentou ela a esse rapaz. E ela disse que resolveu ficar com ele e que já estava tendo um caso com ele há alguns dias e que estava gostando da diversão. Fiquei completamente sem chão, pois minha mãe até então era exemplo para mim. Questionei por ela ser casada e ela disse que meu pai não estava mais dando conta dela e que os rapazes mais novos eram bem mais gostosos que meu pai. Ela pediu para eu não contar para o meu pai e pediu para guardar isso em segredo e que ela não pretendia largar o meu pai. Ela apenas queria se divertir um pouco, já que quando era nova não teve a oportunidade de curtir a vida. Como meu pai fica mais pra roça, ela aproveita a ausência dele e sai com essa amiga e sempre chega a altas horas e sempre bêbada. Ela me confessou que não está ficando só com um rapaz. Disse que já conheceu vários rapazes entre 22 e 18 e disse que adora dar para um novinho. E disse até que trisal ela já fez e amou a experiência. Já vi vários rapazes diferentes saindo da casa dela. Estou completamente envergonhada de tudo que está acontecendo. Meu pai é um homem muito ingênuo e ainda não percebeu. Pois na presença dele, ela fica bem comportada, mas basta ele sair que ela se transforma numa verdadeira piriguete. Estou escrevendo essa história para vocês e quero saber sua opinião e de seus seguidores sobre o que devo fazer. Eu devo contar tudo pro meu pai ou não devo me meter nesses problemas de casal? Confesso que estou dividida, pois meu pai não merece passar por isso. E minha mãe já disse que não pretende parar de se divertir. Então quero saber a opinião de vocês. Gente, vocês já perceberam que esse pessoal da igreja, ou eles passam por esses momentos assim, em alguma fase da vida, tipo, ou quando eles são bem novinhos, na adolescência eles se rebelam e começam a fazer um monte de coisa, ou ali nos seus 20 e poucos anos, ou depois de mais velhos. Mas sempre, em algum momento, eles passam por uma situação como essa. Eles são tão rígidos, eles são tão presos, que em algum momento parece que bate alguma coisa neles e eles querem aproveitar a vida. É impressionante. Mas enfim, não vamos falar sobre essa questão de religião aqui. Vamos falar sobre o que de fato está acontecendo. Uma mulher que casou muito nova, uma mulher que ficou uma vida toda ali, sendo dona de casa, seguindo a vidinha dela tranquila, e agora tá descobrindo coisas, né, que ela devia ter feito quando ela era mais novinha. Tá, gente, vamos ser muito sinceros aqui. Se fosse ao contrário, se fosse um homem fazendo tudo isso e uma mulher ingênua, besta, sendo enganada, eu tenho a certeza absoluta que todo mundo aqui ia falar, não conta, pode contar pra tua mãe, tem que contar. Vamos ser muito sinceros. Então, nesse caso, eu acho que deveria contar pro pai, sim.
Eu acho que deveria contar. Ai, mas já é mais velha. Ai, mas não tem que se meter nos problemas de pai. Não tem que se meter nos problemas de casal. Mas é muito difícil você, como filha, você olhar para uma situação em que o seu pai, que você disse que é um cara muito bom, que é um cara ingênuo, que é um cara tranquilo, tá sendo enganado desse jeito. É muito difícil você olhar para um pai e para uma mãe e não se meter. O certo seria os filhos não se meterem, mas é muito difícil você ver toda uma situação dessa acontecer e você simplesmente fechar os olhos e fingir que não tá acontecendo nada. Né? Então, como eu falei, vamos ser muito sinceros. Se fosse ao contrário, se fosse um homem fazendo isso, a gente ia dizer que ela tem que contar pra mãe, sim. Então, nesse caso, eu digo que você tem que contar pro seu pai, sim. A sua mãe quer continuar essa vida, ela quer continuar se divertindo, ela quer continuar aproveitando, ok. Ela tem 60 anos, ela ainda pode aproveitar muita coisa. Mas é melhor ela aproveitar isso estando livre pra fazer o que ela quer. E não enganando uma pessoa boa, como você disse que o seu pai é. Então, assim, já que o seu pai ele passa a maior parte do tempo pra lá, no trabalho dele, nessa área rural, amiga, é só oficializar. Eu acho que você deve falar, assim, pra ele o que tá acontecendo e deixar ele tomar essa decisão. Mas calma, antes de você contar, me responde uma coisa aqui. O seu pai, ele realmente é um homem tranquilo? Porque, assim, a gente já viu vários casos de mulheres que descobrem traições assim, se separam ou preferem ficar juntos. Mas, no caso, a gente já viu muitos exemplos de homens que, quando descobrem esse tipo de coisa, a gente sabe o que eles fazem. Eles batem, eles matam, né? Mas você acha... Como é que é o seu pai? O seu pai realmente é um cara tranquilo? Você acha que o seu pai faria uma coisa dessa? Mas, enfim, mesmo... né, eu acho que ele deveria saber, sim. Se você diz que ele é uma pessoa boa, se você diz que ele é uma pessoa tranquila, que ele não merece estar passando por isso, eu acho que deveria contar, sim. Porque, novamente, se fosse ao contrário, a gente já tá todo mundo aqui falando tem que contar pra mulher. Então, eu acho que você precisa conversar com ele, falar o que tá acontecendo e deixar ele decidir o que ele vai fazer. Eu acho que você precisa expor a situação pra ele, mas não ir e falar pra ele o que ele tem que fazer. Não ir e falar pra sua mãe o que ela tem que fazer. Você tá entendendo? E se ele decidir se separar da sua mãe e ficar lá pra área rural onde ele tá, deixa a sua mãe viver a vida dela. Sua mãe tá numa fase em que ela tá vivendo coisas que ela não viveu quando era mais nova. E a partir do momento em que ela estiver livre, ela pode e ela deve fazer o que ela quiser. Né? Mas eu acho que você precisa sim expor a situação, mas não interferir na decisão dele. Se ele vai continuar com ela ou se ele não vai. Entendeu?